Trocar o seu açúcar pelo adoçante pode não ser uma estratégia muito inteligente se você quer deixar de comer muito doce. Quando a gente pensa nos adoçantes, a gente tem dois grupos de adoçantes, primeiramente. O primeiro grupo são os adoçantes naturais e a gente tem o segundo grupo, que são os adoçantes artificiais. Os adoçantes naturais, eles vão ser principalmente a estévia e também tem os polióis. Então, o eritritol e o xilitol entram aqui nesse grupo e também a talmatina. Então, eles são opções que são extraídas de plantas ou alguma outra coisa que vai te ajudar a adoçar, assim como o Moon Sugar também, que é extraído de uma fibra. Já os adoçantes artificiais, eles vão ser feitos de forma industrial. Então, a gente tem a sucralose, o aspartame, o acessulfame-K, todos esses adoçantes, eles não vêm de fontes originais, eles não vêm de plantas. E aí a grande questão é que o poder desses adoçantes para adoçar é muito maior. Então, se a gente compara o poder de adoçar do açúcar com esses adoçantes acabam adoçando ainda mais do que o próprio açúcar algumas vezes. Então é por isso também que muitas vezes as pessoas provam uma Coca-Cola zero e fala que a Coca zero ela tem mais açúcar, ela é mais doce do que a Coca normal, por conta dos adoçantes que são colocados ali. E aí, pensando aí nesses dois grupos, a gente tem muitas implicações deles na nossa saúde. E quando a gente fala principalmente dos adoçantes artificiais, eles vão impactar diretamente sua microbiota. Então, isso faz com que sua microbiota funcione completamente diferente e por essa mudança, ela acaba pedindo mais açúcar do que se você estivesse consumindo o açúcar normal. Então, quando você troca tudo pelo adoçante, você vai acabar querendo mais doce, porque esse adoçante faz com que o seu paladar e a sua microbiota mude a sua ação e ao invés de você querer menos doce, você acaba querendo mais doce. Isso também acaba acontecendo com os adoçantes naturais em uma quantidade muito menos. Então é por isso que eles são muito mais benéficos. Porque além do ponto deles não impactarem em gases e etc., eles também não vão ter tanto esse aumento da vontade do doce. Então, toda vez que você troca uma Coca pela Coca Zero, ou você troca todos os seus doces por adoçantes e etc., você pode acabar querendo comer mais quantidade do que se você estivesse comendo uma quantidade ali com açúcar. Claro que, quando a gente pensa aí no exemplo do refrigerante, quando você pega um refrigerante com açúcar e um refrigerante sem açúcar, as calorias são completamente diferentes. Então, um refrigerante zero, ele vai ter 0 calorias, comparado a um refrigerante normal que vai ter ali em um copo 100 calorias. Então, por esse lado, é muito mais benéfico você utilizar o refrigerante zero se você pensa em reduzir o seu consumo. Agora, se você vai consumir todos os dias, claro que não é para tomar nenhum dos dois, mas se você continuar somente no refrigerante zero, você vai continuar querendo muito doce. E aí, às vezes, você tá com aquela vontade de um doce absurda e você nem se percebeu que isso tá porque você tá tomando refrigerante zero, ou balinha zero, ou chiclete zero todo dia. Então, a gente tem esse ponto aí que você vai acabar querendo mais doces e o outro lado que é da microbiota. E aí, pensando também nessa questão da microbiota, o grande ponto é que muitas vezes quando você adapta a sua microbiota com os adoçantes, também tem alguns estudos que interligam isso ao ganho de peso. Então, não necessariamente é uma forma direta, mas pela mesma ideia do que você vai querer mais quantidades. Então, a sua saciedade está alterada, sua microbiota não funciona tão bem, então o metabolismo ali do seu intestino não é a mesma coisa se você tivesse consumindo um açúcar de uma forma muito mais pontual. Outra coisa desses adoçantes, quando a gente pensa ali no eritritol e no xilitol principalmente, por eles serem polióis, eles podem acabar fermentando. Então, se você consome muito doce fit, que a maioria é feita a partir desses dois, você pode ter mais gases. Então, se você tem seu intestino sensível, se você consumir muita coisa com esses adoçantes, você vai fermentar ainda mais gases, mais dores e não faz sentido. Então, o melhor adoçante que a gente tem hoje é a stevia. O Moon Sugar também é muito bom, mas ele não é tão acessível comparado com a stevia, né? Como é novo, não é todo lugar que a gente encontra. Mas a stevia é top 1. A talmatina também é muito bom, mas normalmente é mais industrial, né? Então, são produtos feitos a partir de talmatina. Não é tão prático para você achar e adoçar o seu café, por exemplo.
E aí o ponto é, quando você for procurar adoçantes, a stevia ela pode ter o gosto muito forte, né? Adoçante em gota ou em pó nesse caso. E aí você pode procurar mix de adoçantes. Então, combinações da stevia com o eritritol, combinação da stevia com a talmatina, ou a stevia pura, caso você já tenha se adaptado ao gosto dela. Então, essas estratégias te ajudam também no processo de você reduzir até chegar ao ponto de você não precisar mais consumir o adoçante. E aí você entender que quando você quer comer o açúcar, você come ali de uma forma pontual, saboreia aquele açúcar e tá tudo bem. Não vai mudar muita coisa na sua vida. Então você pode sim ter esse momento, curtir o seu docinho de uma forma muito mais balanceada e sem nenhum estresse. Então, quando você for escolher o seu adoçante, lembre desses pontos, dessas separações, e os adoçantes artificiais, o quanto mais você evitar, melhor vai ser. Então, se você gosta de mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!